Tem uma mensagem aqui que o Senhor quer falar ao seu coração, assim como está falando ao meu, sobre os tempos que estamos vivendo hoje. Ele vai falar o perigo da negligência. Em Hebreus capítulo 2, versículo 1. Por esta razão importa que nós apeguemos-nos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu o justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho, juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. Aleluias! Você já parou para pensar em quantas verdades você já ouviu? E em quantas você deu crédito? Você já parou para pensar em quantas mentiras você já ouviu que não era para dar crédito e você deu crédito? Veja bem o que o Senhor está falando ao nosso coração. Ele disse: pois esta razão importa que nós apeguemos com firmeza. O que é pegar com firmeza? É algo que você vai segurar e não vai soltar por nada, não vai desagarrar por nada, não vai deixar ninguém tirar de você aquilo que é verdadeiro, a palavra. E a palavra ouvida e uma vez praticada, ela firma no nosso coração. E nós devemos nos apegar a essa palavra, que é a palavra de Deus. Pois ele disse: para que delas não nos desviemos, se pois se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e a toda transgressão ou desobediência recebeu um justo castigo. Ele está falando aqui da lei de Moisés, que nós conhecemos que a lei de Moisés naquela época era uma lei muito rígida, muito dura aos olhos humanos, porque a mulher que adulterava, ela era apedrejada junto com o homem ali que era pego em flagrante adultério. A pessoa que ali roubava, era necessário que lhe cortasse a mão, era olho por olho, dente por dente, sem misericórdia. Porque a lei de Moisés foi dada para que o povo judeu vivesse em santidade. Então, a partir daquele momento que o pecado era revelado, tinha que ter uma punição e um justo castigo para que os outros tomassem como exemplo e não quisessem fazer o que aquele fez. Mas depois que o Senhor Jesus veio ao mundo e deu a vida dele por mim, por você, por todos nós, ele não morreu somente pelo crente, ou pelo ateu, ou pelo judeu, ou pelo branco, ou pelo negro, ele morreu por todos, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Depois que veio essa graça sobre nós, que foi derramada ali, muitos simplesmente acham: Deus sabe, tanto faz, Deus me conhece, Deus sabe do meu coração, Deus sabe da minha intenção, e não se apega às verdades ouvidas, não dá crédito ao que o Senhor está falando. Mas veja bem o que ele nos diz: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que ouviram, dando também Deus testemunho, juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. Então Jesus veio e anunciou a palavra. Ele mesmo, primeiro, começou por ele, anunciando. E a palavra diz que se por meio dos anjos, a qual deu a Moisés depois as leis, porque Deus lhe entregou primeiro, mas depois o povo de Israel ter pecado, Moisés quebrou ali aquelas pedras, que foi lhe entregue com os 10 mandamentos, ele quebrou em cima daquele bezerro de ouro, e assim depois teve que subir de novo ao monte, ali os anjos que lhe entregou as leis, e essas leis que foram ali dadas pelos anjos foi obedecida por todos. Então ele está dizendo que se por meio de anjos aquelas palavras foram obedecidas e tiveram tamanho castigos, quanto mais agora
tão grande salvação nos foi dada através de Jesus Cristo, onde foi anunciado primeiro por Ele e depois por aqueles que a ouviram, e também por Deus testemunhando com seus sinais e maravilhas, aonde aqueles homens de Deus passavam pregando, mortos eram ressuscitados, leprosos eram curados, surdos ouviam, paralíticos andavam, mudos falavam, e outras coisas mais que Deus operava no meio daquele povo que cria na palavra de Deus, aqueles que recebiam a palavra de Deus. Mas muitas das vezes hoje, nos tempos que estamos vivendo hoje, a palavra de Deus, ninguém quer dar tanto crédito como deveríamos dar. Muitos não querem dar ouvido à voz de Deus. Muitos querem ouvir aquilo que querem ouvir, não o que Deus quer lhe falar. Abra o seu coração nesse momento para entender o que Deus está falando ao seu coração. Ele só quer que você se arrependa dos seus pecados, tenha uma vida plena com Ele. Se você era uma pessoa a qual traía a sua esposa ou traía o seu marido, Deus quer que você se arrependa disso, desse mal. Se você é uma pessoa que roubava, Deus quer que você se arrependa desse mal e não volte a praticar mais esse ato. Se você é uma pessoa que vive no tráfico, nas drogas, o Senhor está aqui para te libertar. Através dessa palavra, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O Senhor Jesus, Ele não veio na terra para te condenar ou te julgar. Ele diz, eis que eu não julgo nem condeno ninguém. A minha palavra naquele dia vos julgará. Porque hoje eu e você ouvimos a palavra de Deus, mas se nós não dermos crédito, Deus não vai te punir por isso. Deus vai deixar você seguir sua vida como você bem quiser seguir, mas vai chegar o dia do acerto de contas. Vai chegar o dia em que o Senhor vai acertar contas com você e comigo. E qual vai ser as nossas obras? O que nós vamos ter para apresentar a Deus? A vida, ela é só uma, realmente. Muitos vão dizer, mas eu tenho que viver o hoje, amanhã, eu não estou nem aí, eu vou morrer mesmo, minha vida vai acabar. Não é assim, meu irmão. Entenda bem, a matéria ela é destruída, porém a alma não. A condenação, ela não vai ser aqui. Aqui nós vamos ter punições pelos nossos erros. Aqui se faz, aqui se paga. Mas a punição da alma, ela é eterna. Se nós não nos arrependermos de verdade e nos convertermos a Cristo e darmos ouvido ao que Ele tem falado ao nosso coração, as verdades que ouvimos, nós também seremos julgados e condenados pela própria palavra que não damos crédito. Por a palavra a qual anunciou que Jesus veio ao mundo e deu a vida dele, derramou o sangue dele, para que aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Talvez você hoje está passando por uma luta no seu casamento e Deus quer te libertar desse mal. Talvez você está passando por um sofrimento, uma tristeza no seu coração, uma angústia, você se sente sozinho. Lembre, Jesus está contigo. Ele disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. A tristeza a qual você está sentindo agora, Deus quer te dar alegria. A dor que você está sentindo agora, Deus quer arrancar e te dar a paz. Quer te dar o amor, quer te abraçar e dizer, filho, eu estou contigo. Mas quantas vezes nós não damos crédito ao que o Senhor está falando conosco? Nós damos crédito a piadas, a brincadeiras sem graças, palavras nécias, palavras vãs que vão embora com o tempo. Mas a palavra que é eterna, a palavra que entra no seu coração e você sabe que é para você, você não quer dar o crédito. Deus todos os dias Ele fala contigo, Ele fala comigo, através de uma mensagem, através de alguém que passa na rua, uma pessoa usada por Deus, traz uma palavra que você queria ouvir. Talvez você pediu para Deus um sinal e Deus está te dando agora. Se converta, veja a sua vida como anda. Talvez você se pergunta, meu Deus, minha vida não muda, isso aqui em casa não muda, essa situação não muda, eu não aguento mais isso. Deus quer mudar a sua história. Mas entenda, Deus não é apenas um garçom que vem na hora que eu preciso. Eu estou aqui pedindo a Deus algo, Ele vem me dar e eu simplesmente saio, pago minha conta e vou embora. Não, Deus quer ter um relacionamento sério com você. Deus quer ter uma intimidade com você. Ele quer entrar na sua vida, mudar a sua história, mas Ele quer fazer parte de você. Ele quer que você chegue nos lugares e diga assim, eu conheci Deus, Deus está na minha vida. Ele quer que você fale dele para as pessoas, o quanto Ele te ama, o quanto Ele fez na sua vida.
pois o nosso Deus ele é glorificado na sua vitória, não é na sua derrota não. O mundo quer te ver para baixo, nas empresas onde você entra, onde eu entro, as pessoas para poder ganhar o sucesso, ela quer passar por cima de você, porque talvez você é uma pessoa que faz as coisas certinho, se esforça para dar o seu melhor, mas alguém vê isso com outros olhos e no intuito dela é te derrubar. Mas o nosso Deus não, ele é glorificado quando você vence. Quando você alcança alguma vitória, Deus é glorificado na sua vida. Então pare e reflita um pouco nisso. As verdades que você já ouviu, dê crédito a ela. Dê crédito ao nosso Deus que todo dia te faz se levantar da tua cama, te dá a força, a saúde e a alegria para tu ir para o teu trabalho, para tu fazer as tuas coisas, aquilo que tu mais almejas no teu dia a dia. Entenda, Deus quer mudar a sua história. Deus quer transformar o seu casamento, quer fazer dele o melhor que você pediu. Deus quer mudar a história do seu filho, a história do seu esposo, da sua esposa. Deus quer trabalhar lá no seu trabalho, onde você é oprimido, onde você é humilhado, onde você é maltratado. Deus quer te dar a vitória, mas para isso você precisa crer que Deus está contigo. Então precisa também dar crédito às verdades ouvidas. Amém? Essa é a mensagem que eu deixo a todos vocês e que Deus vos abençoe poderosamente. Se inscreva no nosso canal. Se você gostou dessa mensagem, se Deus falou ao seu coração, ative o nosso sininho das notificações. Toque, dê um joinha aí, deixe seu like, para que assim o YouTube entenda que esse conteúdo é um conteúdo bom e possa compartilhar com mais pessoas, para que outras pessoas também possam ouvir essa mensagem, que essa mensagem não fique só para você, nem só para mim, porque aqui não é minha palavra, não é a sua, é a palavra de Deus, que está falando ao meu coração, ao seu e às demais pessoas. Fiquem todos na paz e que Deus abençoe, em nome de Jesus.